pastor Joshua, trazendo a mensagem nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus essa noite? Aleluia. Aleluia. A própria palavra, quando fala sobre a palavra, ela diz que ela é uma espada de dois gumes. Penetra até o mais profundo do nosso ser. E não só nos divide, como nos conhece. Penetra até a intenção do nosso coração. Então que você esteja ciente de que o Senhor está neste lugar. E quando a sua palavra é aberta, o nosso coração é um alvo. E quando ele é um alvo, ele é tanto um alvo de exortação quanto de consolação. Que o Espírito Santo de Deus possa operar no seu coração nessa noite, através da palavra do Senhor. Amém? Salve a igreja, Santo glorioso Pai do Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Deus Santo, pela tua infinita bondade sobre a nossa vida, Pai amado. Obrigado, Pai amado, por esse dia que o Senhor nos concedeu, Pai amado. Somos gratos, Pai amado, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nossa vida, Pai amado. Deus querido, Deus maravilhoso, quero te pedir neste momento que o Senhor continue a preparar os nossos corações, ó Pai amado. Que o Senhor venha com o seu Espírito Santo, continue a fazer uma obra no nosso meio, no nosso coração, Pai amado. Que os nossos ouvidos possam estar atentos à tua palavra, Pai amado. Que o nosso entendimento, o nosso ser possa captar tudo que vem, ó Pai amado, nesta noite da tua palavra, Pai amado, nós possamos acolher, ó Pai amado. Usa teu céu, ó Pai amado. Que ele possa nesta noite, ó Pai amado, ser mais uma vez um vaso para que o teu Espírito Santo possa usar, ó Pai amado, através da tua palavra, Pai amado. E essa palavra venha, ó Pai amado, que encontre os nossos corações, ó Pai amado. Naquilo que cada um, ó Pai amado, precisa ouvir nesta noite, ó Pai amado. Que seja consolo, que seja exaltação, ó Pai amado. Mas que essa palavra, Pai amado, ela venha para fazer um mover, uma transformação em nossas vidas, ó Pai amado. Por isso, ó Pai amado, que nós te pedimos, ó Pai amado, que tu continue, ó Pai amado, usando o teu servo, ó Pai amado. Usa a boca do teu servo da forma que o Senhor quer nesta noite, ó Pai amado. Deus maravilhoso, nós colocamos, ó Pai amado, diante de ti tudo isso, é no nome do teu Filho Jesus. E nós te pedimos, Pai amado, e por fé nós já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E a Ele seja dado toda honra, toda glória e todo louvor. Quando nós sabemos, vamos ler logo a palavra aqui que os irmãos estão, vamos ficar de pé e ler aí, procurar Atos capítulo 10, Atos capítulo 10, a partir do versículo 37. Já encontramos? Então vamos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, o qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. E não todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenaram a nós que começamos
e nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz aos vivos e dos mortos. A este dão testemunha todos os profetas, de que todos os que nele crê receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Dizendo Pedro ainda esta palavra, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os irmãos podem se sentar. Em nome de Jesus, amém? Como nós sabemos, hoje culto de Santa Ceia, e nas recomendações da Santa Ceia, lá no início, dizem que nem todos faziam parte da ceia devidamente como era dita. Daqui a pouco nós vamos ver lá. Não era digno do louvor o que eles faziam. Então, para ser digno, nós precisamos de ter uma ordenança na forma, ter uma aliança e um comportamento tido com aquele que realizou essa grande feita, essa grande obra, para que hoje nós estivéssemos aqui e possamos ter uma ceia por meio dessa aliança, que é exatamente ter uma afinidade com aquilo que ele traz por meio da revelação da sua santa e maravilhosa palavra de Deus. Amém? E aqui nessa passagem que nós lemos, é lógico que Pedro, ele foi interrogado o que era que aquele pessoal poderia fazer, porque aquele povo que estava ali na casa de Cornélio, eles buscavam de uma forma a servir a Deus. Eles buscavam querer agradar a Deus de uma forma que até foi elogiado pelo próprio Deus, que ele foi avisado: olha, Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações, elas têm chegado diante de mim, diante dos céus, mas tu manda chamar Pedro, que está lá na casa do outro Pedro, que é curtidor, que ele vai dizer o que é que tu tem que fazer. Então, o que é que isso vem significar para nós? É que um encontro com Deus é por meio de um aviso, por meio de uma apresentação. E ali já estava estabelecido uma ordem que o Espírito Santo usaria aqueles que ficou proposto para essa tarefa. Então, o moço sozinho não entrava com os seus feitos. Era preciso ele ouvir o mistério. Era preciso ser desvendado por alguém que experimentou a grande obra, a maravilhosa obra que foi realizada na cruz do Calvário em nosso benefício. Então, aquele que toma parte
e tem essa aliança, tem a responsabilidade, porque pessoas podem estar esperando em uma outra parte. Então, aqueles, para receberem aquilo que é necessário para ela, tem que ser por meio da mensagem, tem que ser por meio do evangelho, tem que ser por meio daquele que está autorizado a levar essa mensagem que é poderosa na vida de todo aquele que crê. E eu acho interessante que no meio disso tudo, Cornélio diz: Pedro, então eu quero saber aí o que é que eu tenho que fazer. E Pedro vai contar o que houve. Vai falar dos feitos do Senhor para Cornélio e para aquele povo. Como foi que a estabilidade do vindo acontecer daquilo que ele ansiava. E diz que o Senhor Jesus, que é a parte central daquela situação, quer buscar a Deus, quer um encontro com Deus, é por meio de Jesus. Ele mesmo falou: eu sou a porta. Né? Eu sou a porta. E aqui, quando Pedro começa a falar que a palavra que ele enviou aos filhos de Israel anunciava a paz por Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Você quer chegar até a Deus? Então, deixa eu te falar o que aconteceu, o que veio acontecer por meio daquela morte que aconteceu quando Jesus teve que ir no Calvário. Aí você começa a falar dessa maravilhosa notícia. E diz o texto aqui, diz que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque a palavra era com ele. E nós somos testemunha, no versículo 39, de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. A gente sabe que aconteceu tanta coisa de benefício para aquele povo, tantas maravilhas aconteceu. E Jesus, aquele que vinha como uma promessa para realizar uma grande obra ao nosso favor, ele simplesmente se deu para ir até a cruz, para autenticar a nossa libertação. E quando fala aqui que nós somos testemunhas, é uma coisa que Pedro falou, que nós temos prova disso, que Jesus era, de fato, o Messias, que ele era o enviado de Deus, que ele fez coisas admiráveis, abundantes, fez algo maravilhoso que não pode ser negado. Mas não é só Pedro que precisa dizer isso para Cornélio. Nós precisamos, irmão, falar para as pessoas que nos ouvem, para que este evento não fique só aqui, mas que ele se espalhe, seja uma coisa contagiosa. E para isso acontecer, nós também precisamos de um fato, de testemunhar as coisas que Deus realizou em nosso favor.
Que tenho eu para testemunhar? O que eu fiz de tão, ou que houve na minha vida, de tão ordinário, extraordinário, que eu agora tenho essa força de dar esse testemunho? Você sabe quantas pessoas eu conheço? Você imagina quantas pessoas lhe conhecem? Todas as pessoas que me conhecem de uns 20 anos atrás, eles sabiam o que ocorria, o que acontecia, tudo o que eu praticava na minha vida. A mudança radical que aconteceu é um fato que vem testemunhar. Então, aonde eu chegar, que falar desta palavra, eu tenho um poder para falar, porque eu sei que nível eu estava e que agora eu possa estar. Coisas que eu não poderia, nem compreenderia na minha vida, e hoje, por meio daquele que nos ama e que enviou a sua promessa, eu sou agora separado daquelas coisas que eram prática na minha vida. Então nós temos um testemunho também para dar para as pessoas, que as pessoas nos ouçam e possam fazer um comparativo daquilo que nós falamos. Cara, eu conheci fulano. Ele era mesmo isso que ele falava. E pior ainda, como foi que aconteceu isso com ele? Precisamos de um testemunho, testemunhar. Porque se Deus é tão maravilhoso e santo, Ele manda recado por aqueles que têm se aliado a Ele. Então, as recomendações para que o povo seja atingido é liberado ao seu povo. Então, o que será, irmãos, que pode haver de mudança na minha vida, que eu particularmente, eu possa entender que Deus realmente mudou a minha vida? Eu estive olhando algumas coisas aqui em Gálatas. Os irmãos podem olhar aí em Gálatas, no capítulo 5. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 5. A partir do versículo 39, acho que eu notei errado aqui. Tem nem 39, mas rapaz, me atrapalharam aqui, mas eu vejo já. É 19, irmão. Olha aí no versículo 19. Diz assim: porque as obras da carne são conhecidas e são. Agora, só para mim chamar a atenção aqui para uma coisa aqui. Quando eu vivia nenhuma situação em semelhança do que está aqui, eu não sabia que era obra da carne, não. Ai daquele que se levantasse e me chamasse de prostituto ou adúltero. Eu não sabia. É por isso que eu digo que nós temos que ter um testemunho para contar. Para mim chegar e dizer para a menina que está lá na esquina, é porque hoje em dia ninguém vê mais, rodando bolsa. Eu tinha tanta pena daquelas pessoas que faziam isso para poder sobreviverem, porque eram expulsas de casa. Mas para mim chegar lá, eu tenho que ter um testemunho que eu alcancei na minha vida.
Mas como é que você sabe que vai ser suprida a minha necessidade? Porque ele supriu a minha. Amém, irmão? Eu nem sabia o que era isso. E veja o que é que diz aí no versículo 19. Porque as obras da carne, elas são conhecidas e são. As quais são? Adultério, prostituição, impureza, lascívia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homonicídios, bebedice, glutonaria, coisa semelhante a essa, acerca das quais vos declaro. Mas já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Na minha tradução não tem cometeram, tem cometem. Quem cometem não herdarão o reino de Deus. E como eu vou falar para alguém que cometem que há uma chance para ela, que está enrolado nessas situações, para que elas possam deixar aquele tipo de vida? O que é que tem que acontecer comigo? Primeira coisa, eu tenho que ter experimentado, amém, irmãos? Libertação de todas essas coisas, porque Deus é poderoso para realizar todas elas. Ele é simplesmente poderoso. E se eu vou cear com Ele, eu tenho que ter algo que assemelha-se na reação disso aqui. Não que eu seja comparado com Jesus. Um dia, sim, porque vai no aperfeiçoamento e Ele quer que nós sejamos santos como o nosso Pai Celestial é santo. Mas, por enquanto, o que tenho que assemelhar é que aquilo para que Ele veio fazer, entregar o seu corpo naquela cruz, onde disse que foi todo partido, e foi pela nossa iniquidade. Diz que o castigo que nos traz a paz estava ali, e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que isto representa ser, precisa estar aqui na minha vida arrolado, e eu tenha bastante entendimento de que são essas coisas, e eu posso simplesmente falar que aquilo é uma verdade. É poderosa a obra de Deus na nossa vida. Ela é poderosa, a obra de Deus na nossa vida. Ele veio para nos libertar. Mas por que será que eu não percebia isso? Agora nós vimos o irmão Andro falando aqui que é porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos. É lá em Colossenses, eu vou lá, só para me lembrar. Colossenses capítulo 3, versículo assim: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso aqui é quando você já morreu para o mundo. Certo? E a nossa vida agora está lá, escondida. E temos aqui no versículo 5 que diz que nós devemos mortificar, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a efeição, a desordenância, o vil, concupiscência, a avareza e a idolatria. Nós precisamos sair desta situação. E como? Nos efeitos que faz a crença nesta realidade. Porque veio para isso a morte de Jesus. E quando fala no sangue, no precioso sangue, é para que nós sejamos purificados de toda a nossa culpa, né? Para que nós sejamos purificados de todos os nossos pecados,
E essa é a grande diferença que vem fazer na nossa vida. E nós precisamos tê-lo. Nós precisamos tê-lo, porque o nosso corpo agora é uma habitação de outra fórmula que vem. Porque diz que quando essas coisas é acontecido na obra da carne, aqui lá em Gálatas no 22 diz, no 5:22, mas o fruto do Espírito é. Irmãos, nós estamos no Espírito, nós recebemos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, nós nascemos do Espírito, amém? Aquilo que faltou para Nicodemos. Nicodemos, em verdade eu vos digo, que se o homem não nascer de novo, ele não verá o reino do céu. E os que nascem de novo são os que nascem do Espírito, que de repente é revelado por meio desta palavra a nossa situação diante de Deus, que é precária, e nós confiamos, dando crédito a isto, tomamos as decisões e agora somos apoderados por esse grande feito no Senhor Jesus, que é fazer com que nós possamos nascer de novo e temos em nós o Espírito Santo, que traz um fruto com excelência em nossa vida, que é necessário que se veja. E as pessoas que possam nos ouvir, possam de fato também ver que coisa é essa agora. O que é que está acontecendo na vida desse rapaz? Tem um amigo meu que mora ali no Parque Santa Fé, que ele diz assim: quando eu conheci Junho, eu digo, mas quando o senhor conheceu Junho, aí está diferente, né? Mas eu ainda... Pronto, mas Deus pode mudar a tua vida também. O irmão Junho sabe quem é, né, irmão, que diz isso. Quando eu conheci Junho... Então é desse jeito. O Junho agora, ele pode apresentar na vida dele uma outra forma que diferencia. Tu já imaginou, o irmão Junho chega para esse meu colega lá no Parque Santa Fé e diz: rapaz, tu sabia, Deus tem poder para libertar a tua vida? O cara vai dizer o quê? Que não tem? Tu sabe de nada, Junho? Que é isso, cara? Eu sou testemunha e até ele conhece. E foi que Deus fez na minha? Não tem como, irmão. Mas o fruto do Espírito é amor, amém, irmão? Precisa ser encontrado em nós amor, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É uma coisa extraordinária, né? Tu já imaginou acontecer isso na nossa vida? Que tamanho é essa mudança? Irmão, mas quando diz Pedro, quando diz assim: e a nós foi revelado, e nós vimos e somos testemunha. É porque os irmãos não me conheceram quando eu era 18 anos, 19 anos. Mas quem me conheceu são testemunha. Né? São testemunha daquilo que Deus faz, daquilo que Deus estabelece na vida da pessoa. Às vezes a gente não pode falar em nome de alguém, porque pode a pessoa ficar contrariado, vixe, falou no meu nome ali a respeito disso, mas deveria ser uma honra. Deveria ser uma honra eu saber de que tipo de pessoa eu era e agora qual é o tipo de pessoa que eu me comparo, que as pessoas fazem uma comparação. Será que eu sou testemunha
ou não de que a palavra é verdadeira, mesmo que eu não lesse o que Pedro falou para Cornélio. Se Jesus entrou na minha vida, eu tenho que entender que há esse poder para mim falar para as pessoas. Eu vinha conversando com uma senhora dentro do ônibus, que eu chamo de senhora. Eu vinha do Pentecoste. Eu digo, meu Deus, será que essa pessoa não entende que na época que nós estamos, e se ela desse ouvido para a conversa que eu vinha falando, como se deu a forma de a gente conversar um com o outro, a minha conversa com ela seria a gente descer antes do Antônio Bezerra. Por quê? Porque o meu Deus agora, a minha vida agora, ela pertence a um Deus único e verdadeiro, que faz mudança. Então eu não posso ter comportamento de me sentar de um lado, numa cadeira de ônibus, de uma pessoa feminina, aí de repente, se a viagem for longa e o negócio for legal, estou cantando ela para ir lá pro... Não tem mais sentido. Porque agora, o fruto que sai da minha vida é o do Espírito. O que dá poder, o que dá isto. E o que eu acho tão interessante aqui, sabe, é da maneira que o apóstolo Paulo, ele se revela, irmão, que aconteceu uma coisa extraordinária ali na vida daquelas pessoas, que é incrível. É incrível. E nós precisamos ter esse entendimento para que nós possamos levar essa mensagem. Essa mensagem. Porque quando aquela multidão começaram a ouvir esta palavra, veio algo sobrenatural sobre a vida delas. Veio algo maravilhoso, aonde elas puderam experimentar um Deus que opera maravilha, aonde sobre dele caiu o Espírito Santo. Gente, é o que convence, não somos nós. O Espírito Santo, como dizia, eu acho que ele ainda diz o pastor Sérgio, ele só não usa vasilha suja. Precisa ser lavada, né? Vai contaminar o que vai ali dentro. Mas diz que aquele pessoal, quando ouviram Pedro falar, rapaz, eles falaram em línguas, engrandeciam o nome de Deus. Foi algo maravilhoso demais. E nós podemos ver o que pode ocorrer com cada um de nós. Se nós temos essa aliança com Deus, de ter esse entendimento. Mas você sabe, irmão, mas as pessoas, a gente é fraco, as tentações são grandes, o nosso Deus é forte, amém? E poderoso, aonde eu posso falar para Ele. Eu posso falar para Ele. Você sabia, eu estava lá no meu trabalho, fazendo um serviço lá, e tem uma mulher lá, uma dona lá de uma casa onde está trabalhando, que ela está uma fúria lá com o engenheiro que está fazendo a obra. E ela disse, seu show, o que é que tem dentro desse saco aí? Porque eu quase jogava no mato. Aí estava uma extensão do engenheiro.
extensão estava lá dentro. Eu digo, se ela joga esse saco no mato, a extensão estava lá dentro. Aí eu olhei e estava a minha maquita. Deu cortar a cerâmica, essas coisas, eu tinha botado lá também. Aí eu disse, doutora, isso aqui é a extensão. Se a senhora jogar essa extensão, ia dar um prejuízo assim, porque eu chegava para fazer o serviço, eu ia ligar o quê aqui? Mas eu não sabia, porque ela estava muito brava porque estava lá. Como é que eu falo isso para o engenheiro, que a mulher ia... Como é que a mulher ia rebolar a extensão dela no mato? Rapaz, tu não sabe, eu tive que trazer minha maquita. A mulher ia jogar no mato sem saber. Estava dentro do saco, a minha maquita, eu não estava mentindo porque estava lá dentro também. Estava dentro de um saco, a minha maquita, e ela não tinha visto e ia rebolar o saco no mato. Aí eu trouxe a maquita, vai que ela rebola, mas eu vi que a tua extensão estava lá e mostrei a ela. Eu não fui dizer que era a extensão dele que ia para o mato logo, não, porque aí eu ia criar uma briga, né? E quando eu vim embora, eu digo, meu Deus, como é que eu consegui falar isso sem zangar o cara com ela? Se zangar é porque querem, né? Mas que ela ficou sabendo que não podia, porque lá tem uma extensão. Mas a minha maquita eu trouxe. Vai lá se ela rebola. Mas nós somos capacitados para tudo. E na hora da tentação, às vezes a gente não... Senhor, isso está causando uma coisa muito perigosa. Senhor, mas será? Será? Eu me lembrei que domingo eu estava aqui, aí quando você viu o culto, chamei a irmã Sergiana para vir orar. E a irmã Sergiana foi sair, ela não ouviu direito por uma causa que estava acontecendo. Aí o Mar chegou, pai, tu não sabe, a situação não foi séria lá com a Sergiana, aconteceu um negócio lá e tal. E se eu tivesse falado da Sergiana por causa desta ação dela não ter vindo? Ela não podia vir. Os irmãos já imaginaram o que é que pode ocorrer se nós formos obedecer a pensamentos? Por que eu falei e ela não viu? Por que eu falei e ela não disse nada? Acontece, irmãos. Mas eu não sabia, disse lá uns palavrão. Nós temos Jesus, amém? Se você está sobrecarregado, oprimido, vem de mim que eu vos aliviarei. Aí você vai. Mas Senhor, por que eu dou tanta vida pelos meus filhos e o Paulo falou aquilo comigo? Aí quando eu for conversar, o Paulo, não, pai, disse isso foi com o pai, não. E aí, irmãos? Nós precisamos se render aos pés do Senhor. E quando eu falo nós precisamos, Deus me livre se isso for impossível. É uma lógica. Irmão, precisa ser uma lógica. A gente Senhor, não entendi essa daí. Meu Deus, o que é que está havendo? Isso é uma lógica de nós se comportarmos diante das coisas que nós enfrentamos. Ai que você tem que fazer isso porque... Peraí, eu tenho que fazer? E o Espírito que entrou na minha vida não está fazendo isso aqui, que diz no versículo 22, que o fruto do Espírito é amor. Ou não está dando fruto aqui, na situação. É amor. Gozo e paz. Isso. Mas eu não pude porque eu não tinha. E o fruto do Espírito? Mas se eu não estiver sentindo isso aqui, eu não vou tacar o pé naquela parede nem a minha cabeça no portal. Mas eu tenho que chegar para Deus e dizer, Senhor, o que está acontecendo? Os irmãos sabiam que eu dou o maior valor comer coalhada? E quando eu compro 1 litro de leite e eu boto para coalhar, que passa o dia e não coalhou, eu digo, meu Deus, foi que aconteceu, esse leite não coalhou.
Para quadrado eu posso dizer. Para as outras coisas, não posso. Não, irmãos. Para as coisas que a gente é quem faz, às vezes procura um leite mais barato, aí no instante eu tenho uma pergunta para fazer. Irmão, nós temos que ter um comportamento. Mas esse comportamento não é que eu vá ficar doido para arranjar, não. Se eu recebi isso daqui na minha vida, se eu criei, e eu me aliei com esses propósitos, certamente ele vai fluir em cada um de nós. E principalmente quando ela se revela. Quer ver? Deixa eu ler só um textozinho que tem aqui em Isaías 53, que nós faz tempo que conhece ele, mas às vezes nós esquecemos. Isaías 53 tem um texto que ele diz desse jeito assim, ó. Versículo 1 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação? Então, precisa de ser dado um crédito, amém? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhamos para ele, não havia boa aparência, e nele, para que o desejássemos. Então, a gente não desejava nada daquela situação que aconteceu lá em Jesus. Mas hoje pode ser diferente. Você passava ali, aí quando via a história da cruz, aí, poxa, e ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. Aí eu não quero uma vida dessa não, hoje eu quero lá acordo com a coisa. Sim, mas ele morreu lá para pagar o preço dos teus pecados. Opa! E foi? Se foi para isso aí, meu irmão, o tanto que eu tenho, aí vou dar uma rovida aqui. Mas diz aqui que era isso, não tinha nada dele não, que a gente se interessasse. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos como qualquer um dos homens. Escondia o rosto e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. E o profeta estava falando aqui, mas ele está profetizando, amém? Não fazemos caso dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si. E nós repudiávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aí já muda, já dá para olhar, né? Porque quando nós damos ouvido, já começa a acontecer uma... Você imaginou? Se a gente ouvir só os primeiros versículos, rapaz, ele morreu no meio de 2 ladrões e tal, ninguém... não tinha nada que desejasse dele lá, porque... Mas aí você deu ouvido, aí vai lendo mais. De repente, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Aí já vai nascendo uma fezinha. Quem é que produz fé na nossa vida? Quem é? É a palavra? Todos nós andávamos desgarrados pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade, de nós todos. E ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a boca, e como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores,
assim ele não abriu a boca. Da opressão do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Quando foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Puseram na sepultura com os ímpios e com os ricos na sua morte, e ainda que nunca aconteceu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém o Senhor agradou-se em moê-lo, fazendo enferma quanto a sua alma se puser na expiação do pecado, verá a sua descendência prolongar nos seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles foi levada sobre si. Mas quando essa passagem que diz que ele ficará satisfeito, é porque nós somos contagiados pela reação que aconteceu na vida dele. Não tem como, se nós temos uma aliança com ele, irmão, ele não se alegrar da nossa vida, porque nós experimentaremos das coisas benéficas em nossa vida. Aquilo que é esperado nele vai fluir em cada um de nós. Mais poderoso do que quando nós estávamos lá na obra da carne. Então, naquele dia que Cornélio mandou chamar Paulo, aquele povo experimentou por uma coisa extraordinária na vida deles. Porque ali o Senhor falou por meio do seu servo de uma maneira muito especial. E ele quer falar por nós. Porque para isto ele veio pagar esse preço. E nós temos uma responsabilidade diante dele de passar aquilo que nós temos recebido do Senhor. Amém? Que nós temos recebido do Senhor. Então vou pedir aqui à irmã Fátima Silva, para